Já estou aqui ao lado do Tássio Cruz e da Lívia Pessoa. Boa tarde. E você, Lívia, boa tarde. Tudo bem, Joelson? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde ao Tássio e a quem está em casa. Boa tarde, Tássio. Boa tarde a você, Joelson. Boa tarde, tarde. Bem-vindo aqui ao Jornal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Muito bem, vamos falar de política aqui no Jornal do Piauí, vamos trazer informações sobre a reunião dos partidos, definições a respeito das estratégias para 2026 e antecipação de pagamento de servidores municipais. Mas primeiro eu quero convidar o Tássio e a Lívia para conversar comigo um pouco a respeito da entrevista concedida pelo governador Rafael Fonteles ao jornal O Globo no final de semana, ou publicada no final de semana. Na condição de governador do Partido dos Trabalhadores, na condição de presidente do Consórcio Nordeste, ele concedeu a entrevista ao jornal O Globo, que considerou o governador Rafael Fonteles uma liderança jovem, importante do PT hoje no país. E nós destacamos alguns trechos dessa entrevista feita ao jornal O Globo para trazer aqui a nossa reflexão aqui ao Tássio e à Lívia e você que está em casa. Na tela, um trecho, um aspas, do governador Rafael Fonteles a respeito da queda de popularidade do presidente Lula, da gestão do presidente. Ele disse o seguinte: atribuo a queda principalmente à inflação dos alimentos. É o fator mais relevante combinado com a comunicação das entregas. E aí eu pergunto, governador, coloca, Lívia, para você. Primeiro, o preço dos alimentos como um fator e o segundo, a comunicação, a maneira como as ações do governo chegam à população como fatores contribuintes. É justamente aquela expectativa econômica que cai em cima do governo do presidente Lula, Joelson, porque a principal bandeira do presidente seria justamente retirar o Brasil desse mapa da fome e fazer com que aquelas famílias mais vulneráveis pudessem ter acesso a alimentos e a um poder de compra maior, que é o que está acontecendo, mas de uma forma muito mal elaborada e muito mal divulgada, principalmente com algumas falas que o presidente trouxe para a imprensa de forma um pouco descompensada, algumas falas infelizes, que com uma boa comunicação, com uma boa estratégia do seu assessor, da sua assessoria do Planalto como um todo, seria muito mais proveitosa. Então, é muito mais sobre como a população recebe essas políticas econômicas do que como está essa desenvoltura de fato. Então, acho que essa expectativa, tanto da base eleitoral como daqueles que já são críticos a ele, foi muito mais pesada para a popularidade do presidente. Outro ponto da entrevista, um outro trecho da entrevista, ele fala sobre a equipe econômica de Fernando Haddad. Ele diz: dou apoio total ao ministro Haddad. E chegou a completar dizendo: é preciso reforçar essa equipe para que ela possa agir aí no governo, Tati. Joelson, a intenção de reconstruir, de reforçar a imagem de Lula, passa muito pela essa pauta financeira. O governador várias vezes fala a respeito de que se adote medidas para retirar o excesso de tributos sobre a cesta básica, por exemplo. Tivemos a reforma tributária sendo aprovada, então passa muito por essa questão financeira, corrigir os problemas que a Lívia apontava anteriormente. Se a gente coloca, Joelson, nos últimos meses, o maior tropeço de Lula, sem dúvida, foi o episódio do PIX. Episódio esse que teve Fernando Haddad, que teve a Secretaria-Geral do Orçamento da Receita como os principais envolvidos naquele episódio, que a gente já discutiu bastante aqui, mas que criou junto à população a possibilidade de um tributo maior, de se tributar até mesmo o PIX, o que na prática não se concretizou. Mas, para mim, passa muito por essa questão de Fernando Haddad, mudanças tributárias, desonerar áreas essenciais. Então, por isso, o governador demonstra esse apoio ao ministro da Fazenda. O que dificulta muito, Tarso, inclusive, essa estratégia dos Fernandos, que é replicar a ideia do Fernando Henrique Cardoso, FHC, que era ministro da Economia e que foi um presidenciável e teve uma adesão popular muito grande. Então, isso dificulta muito, porque esse era o modelo que queria ser aplicado para Fernando Haddad, mas está bem dificultoso. Ele fala sobre esse apoio total, ele não defende trocas de equipe, mas um reforço e apoio à equipe de Fernando Haddad, é o que disse o governador ao jornal O Globo, que também declarou, em outro trecho da entrevista, que a respeito de Lula e os novos tempos, quando foi questionado a respeito dessa separação do presidente das redes sociais. Ele não tem esse acesso, não usa redes sociais. E o governador diz, óbvio, que com o fato de não estar conectado nas redes, a percepção do tempo fica mais dificultada. Mas o governo tem toda uma equipe para isso. O governo está antenado, Tássio?
tenta se antenar, Joelson. O episódio do Pix que eu citava foi clássico de dificuldade de se comunicar com as redes sociais. Lula tenta, recentemente, produzir algumas peças, veicular nas redes sociais, algo que o governador Rafael Fonteles faz com muita intensidade. Nas inaugurações que a gente acompanha às vezes, Joelson, durante a inauguração ele produz o material que vai para as redes sociais e tenta se comunicar de forma mais rápida, né, de forma mais dinâmica com a população das redes sociais, principalmente os mais jovens. Uma parcela da população que o Lula 2, o Lula 1 conseguia se comunicar, mas que o Lula 3, uma década depois, não consegue mais. Vamos a outro trecho da entrevista do governador. Ele fala também sobre a divisão interna. E aí, especificamente, citando os problemas envolvendo Gleisi Hoffmann, o PT, e a equipe de Fernando Haddad. Ele fala o seguinte: o partido tem que defender o governo, mesmo que um ou outro militante não concorde com uma ou outra política. O governador defende que o PT esteja unido e não faça ataques públicos à parte dos projetos do governo, Lívia. É aquela ideia. Por fora tem que estar tudo bem, mesmo que por dentro, na estratégia comum do partido, que é normal, nós já compreendemos como funciona o mecanismo do PT, é uma dinâmica muito democrática, de que há sempre uma discussão, brincas inclusive com alguns presidentes, de que marca uma reunião para marcar uma reunião. Então sempre é uma dinâmica de diálogo, entendimento, muitas vezes medição de forças de acordo com a corrente de cada um dos lados. Então existem sim críticas, existem dificuldades e principalmente de um projeto para o próximo ano que se aproxima cada vez mais e que não possui um sucessor cravado. Fernando Haddad é essa opção mais viável, mas que, como a gente reforça, tem dificuldades, tem um teto de votos que já teve o seu teste em 2018. Então, existe uma necessidade, sim, de haver essa união, como o governador trouxe, mesmo que superficialmente, para o público. Outro trecho da entrevista do governador Rafael Fonteles, ele fala a respeito do apoio a Edinho Silva, e aí já fala da eleição do Partido dos Trabalhadores, que deve acontecer esse ano. Perguntado a respeito da posição de Rafael Fonteles sobre essa eleição no PT, e falando, né, a reportagem falando que Lula apoiaria Edinho Silva, ele afirma: se Lula estiver apoiando, já tem o meu voto. Então, Rafael Fonteles seguirá as orientações de Lula. Tivemos mudanças no Diretório Nacional, né, Joyce? Isso conta. Gleisi Hoffmann pode disputar a reeleição. A gente até classificou como reeleições eternas. Quem quiser buscar a reeleição pode disputar no PT sem limite de mandatos, pela mudança alterada. Gerou uma polêmica danada, inclusive aqui no Estado. Resta saber se Lula manterá o apoio a Edinho Silva, mesmo com Gleisi podendo disputar a reeleição. Se ele muda o voto a partir dessa... Isso. Claro que o governador e o Piauí devem sim caminhar com quem Lula definir, mas essa escolha pode mudar. Outro ponto da entrevista, sobre reforma ministerial. O que puder ser feito para melhorar essa relação com o Congresso e termos uma base mais sólida, uma ideia mais clara de quem está mesmo com o governo, é fundamental. Ou seja, Rafael Fonteles defende a possibilidade de uma reforma ministerial pragmática, que possa aproximar o governo Lula do centrão, vamos dizer assim. 2 pesos e 2 medidas, Joelson, porque ao passo que é necessário ter essa presença maior do centrão e desses líderes que articulam justamente a integração do Congresso Nacional com a execução do Planalto, ainda assim não se pode municiar a oposição. Por quê? Com a integração desses líderes do centrão dentro do primeiro escalão do Ministério, é importante, viabiliza, faz com que seja mais célere, muitas pautas não precisam ser tão rechaçadas dentro do Congresso Nacional, mas tem sim o seu contraponto, que é trazer visibilidade, trazer barganha eleitoral para aqueles que serão seus adversários no próximo ano. Mas aí o governador deixa claro também na entrevista que é importante que quem participar esteja do lado do governo, também de olho em 2026. E se eu perguntado sobre o adversário de Lula em 26, considerando que Rafael Fonteles diz que não admite a possibilidade de outra pessoa na disputa que não Lula, né? Ele acredita que haverá um candidato de extrema-direita na disputa com o presidente Lula. Independentemente do que aconteça na justiça com Bolsonaro, ele, Bolsonaro, será um protagonista na eleição e a avaliação de Rafael Fonteles. Sem dúvida. Acho que hoje dificilmente essa polarização vai ser quebrada, Jorge, vai ser interrompida. Resta saber se algum candidato de direita conseguirá unir ali as vertentes políticas e se o centro conseguirá construir alguma alternativa. Eu acho difícil. Teremos um cenário bem estabelecido com o que tivemos em 2022, Bolsonaro sendo candidato ou não.